Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Em nome do céu, eu lhe convoco neste momento a esquecer tudo que na sua vida não deu certo, a esquecer todo o desânimo que porventura tenha marcado a sua história, e eu lhe convoco a dar uma oportunidade a Deus, de dar um passo na direção dessa fé, porque há uma coragem dentro de você, há um homem forte, há uma mulher forte que está dentro de você, escondido atrás das suas fraquezas, e é com esta pessoa que hoje nós queremos conversar, é esta pessoa que hoje nós queremos motivar que exista, é essa pessoa que hoje nós queremos influenciar. A mim não interessa o que o mundo pensa sobre você, a mim interessa o que Deus sabe a seu respeito, e eu tenho consciência, eu tenho convicção, que Deus, desde o início dos tempos, mesmo antes de você ser criado, mesmo antes de você ser gestado no ventre da sua mãe, você já era um projeto vitorioso. Quanta história, meu Deus! Quantas coisas difíceis você já precisou enfrentar, quantos momentos dessa vida em que você pensou em desistir. Sabe por que a gente desiste? É porque nos faltam motivos religiosos para nos sustentar. Assim eu compreendo a religião, minha gente. A religião é esse discurso que a gente vive, é esse rito que a gente pratica, que naquele momento totalmente secularizado tem influência. Quando você lá na lida do seu dia a dia, na luta da sua vida, você precisa redescobrir o seu valor como pessoa. Quando você precisa enfrentar as picuinhas da sua alma, as suas mesquinharias, os seus ciúmes, as suas infidelidades, as suas mentiras. Quando você precisa olhar no espelho e está cheio de vergonha. E outra coisa não lhe resta senão você lembrar dessa frase: Deus me ama. Isso pode transformar a vida de uma pessoa. Transforma, sim. Porque essa frase, ela é o contexto de uma vida inteira. Deus me ama é o contexto de uma vida inteira. Não é por acaso que você tem o direito de dizer isso. Deus ama você porque antes Ele amou Lázaro. Deus ama você porque antes Ele amou Madalena. Deus ama você porque antes Ele amou Pedro, Ele amou João, Ele amou Judas. E nós somos a continuidade dessa comunidade que por Ele foi resgatada. Deus amou Adão. Deus amou Eva. Deus é misericórdia. Abre bem o seu coração agora, porque Jesus vai passar entre nós, da mesma forma como passou naquele tempo, olhando com misericórdia para o seu povo. Porque por onde Jesus passa, em todo e qualquer lugar que sua palavra é pregada, os milagres acontecem. E eu, minha gente, do fundo do meu coração, não posso compreender que haja um milagre mais bonito do que esse, do que um coração que antes não se amava voltar a se amar. Um coração que antes era cheio de rancores voltar a ser feliz porque reaprendeu a perdoar. Nenhum milagre pode ser mais belo do que este, do que um pecador reencontrar o caminho. Nenhum milagre pode ser mais precioso do que esse, que um miserável redescobrir o direito de estar sentado à mesa, de saber que o banquete foi preparado para ele. Porque a grande consequência do pecado na nossa vida é gerar dentro de nós uma repulsa por nós mesmos.
Quantas vezes nessa vida você teve repulsa por você mesmo? Em quantos momentos da sua vida, por causa dos erros cometidos, por causa de uma história que não valeu a pena, por causa de erros demais, de quedas demais, você criou dentro de você essa repulsa por você? E no momento em que você criou essa repulsa por você, você deixou de cultivar aquilo que verdadeiramente pode lhe fazer feliz. A grande consequência do pecado na nossa vida é que ele vai nos colocando contra nós mesmos. Ela vai nos colocando contra nós mesmos, como se nós estivéssemos julgando o contrário. A grande consequência do pecado na vida de uma pessoa, a consequência dos erros, não é o tempo que o erro conta, não é o tempo que o erro dura, mas é a consequência que ele vai gerando dentro de nós. Se a gente descuida, a gente vira um trapo. Se a gente descuida, a gente vira ciumento, a gente vira um emborrecido, um enjoado, um ignorante, um antipático. Se a gente não cuida da nossa humanidade, nós vamos envelhecendo sem qualidade, nós vamos ficando aquele velho aborrecido que ninguém nem pode olhar para a cara dele. Se a gente não cuida, nós vamos nos tornando pessoas insuportáveis. E o mundo já está cheio de gente insuportável, não precisa de mais. E o cristianismo não tem que contribuir com gente insuportável, o cristianismo tem que contribuir com gente leve. Porque o cristianismo é assim, é uma reflexão que vai iluminando os nossos caminhos, os nossos jeitos de ser, e ele vai nos apontando onde é que a gente precisa se converter. Pode ser que você já tenha se convertido bem na sua dimensão pessoal. Pode ser que você já esteja bem orientado nos caminhos do Senhor. Pode ser que você já esteja bem orientado na palavra e você já esteja fazendo tudo certo. Com sua luta, claro, e hoje cai, amanhã levanta. Mas pode ser que ainda falte-lhe a conversão dos relacionamentos. Pode ser que a sua santidade ainda seja solitária. Pode ser que a sua experiência de Deus ainda não tenha mexido no seu jeito de ser gente com os outros. Mexeu no seu jeito de ser gente na sua particularidade, mas ainda não lhe deu a capacidade de abrir mares para os outros. Pode ser que você já seja até capaz de viver a experiência de um Deus que abre mares na sua vida, para que você possa atravessar. Sente-se amado por Ele, e tem muita gente até que te ama de fato para lhe conduzir. Mas e você? A quem você conduz nesse mundo? Será que a experiência de Jesus, a experiência de Deus, já passou pela sua capacidade de abrir mares para alguém? A ponto de você ser capaz de dizer: olha, por você, eu sou capaz de dar a minha vida. É mais fácil ser amado que amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. O meu esforço como padre é esse: é encontrar os miseráveis morais, é encontrar os miseráveis em todos os sentidos e recolocar neles essa consciência: Deus ainda ama você. Não há nenhum pecado que você possa ter cometido nessa vida que seja capaz de apagar ou de ocultar essa verdade. Você não tem o direito de viver como se você fosse um miserável, porque você não é. A vida pode ter lhe colocado misérias, mas você não é miserável. Nós não podemos nos transformar nos erros cometidos. Sem medo de errar, todos nós experimentamos a miséria.
Todos nós sabemos o quão é duro viver, como é difícil escolher a melhor parte da vida, como facilmente nós incorremos no erro, como facilmente nós caímos nas desgraças, como facilmente nós tornamos a vida nossa num inferno. E a porta para tanta desgraça, a porta para tanta de destruição, é justamente no momento em que nós deixamos de nos querer bem. É o momento em que nós nos esquecemos do nosso valor como pessoas. Por isso a igreja é tão sábia em fazer do primeiro anúncio, o querigma, é dizer, é confessar de cima dos telhados, nos lugares mais inusitados, gritar em alto bom som que Deus ama você, que Deus ama a mim, apesar da minha miséria, apesar da sua miséria. Essa notícia não muda. Essa notícia não pode ser modificada, porque nós não podemos modificar a plenitude da salvação que está em Jesus. Minha gente, cada vez mais nós temos que nos convencer de que Deus não pode fazer nada em corações preguiçosos. Corações letárgicos não têm força de chegarem ao céu. Coração preguiçoso, o máximo que chega na esquina, o máximo que chega na esquina da vida, porque o processo humano é dureza o tempo todo, e você sabe, você experimenta isso. Você sabe o quanto dá trabalho você lidar na honestidade, você sabe quanto sangue você tem que suar para você amar de verdade, para você ser um homem de integridade, para você ser uma mulher de integridade. Você sabe o quanto você precisa suar sangue para manter a fidelidade às coisas. Aquele que desce a mão sobre o seu povo é para acordar. Acorda com carinho, mas acorda com urgência. Não dá para nós querermos continuar conciliando o cristianismo com a preguiça da vida. Ontem a gente dizia, né? Diga a Deus que eu fico. Unimos a nossa frase à expressão de Dom Pedro, que um ano antes da independência do Brasil tomou uma decisão importantíssima para que o país fosse livre depois. Que se ele não tivesse ficado naquele dia 9 de fevereiro, se ele não tivesse mandado aquele comunicado à coroa portuguesa, se ele tivesse obedecido e ido embora, talvez o Brasil não teria alcançado a liberdade e a independência no dia 7 de setembro. Ele precisou decidir: eu fico, eu vou lutar. Quantas vezes Deus também nos coloca no mesmo lugar? E agora, como dizia o poeta Drummond de Andrade, e agora, José? Acabou o sonho? Não era do jeito que você pensava? E agora você, como é que você reage diante da vida? Ai, diga, povo, que eu desespero. Eu desisto. Eu não dou conta. Essas frases não combinam com maturidade. Quem se joga no chão e dá birra é criança. Ficar de pé no momento em que tudo deu errado, sentir que a força da mão de Deus lhe alcança, isso é cristianismo. É você manter-se de pé quando o Calvário está formado. Veja bem que no Calvário de Jesus está cheio de curiosos, mas são poucos os que de fato estão de pé. A curiosidade requer poltrona. Nós nos sentamos nas nossas poltronas para observar curiosamente o que acontece na vida dos outros, mas o Calvário não é lugar de ficar sentado. O Calvário é lugar de ficar de pé, e só sobrevive aquele que sabe ficar de pé. Quem disse para você que seria fácil ser gente, mentiu. Ser gente não é fácil. É muito mais fácil você virar um mulambo qualquer. Ser gente dá trabalho.
Porque ser gente significa você estar comprometido com o seu processo humano e com o processo de todos aqueles que estão do seu lado. Ser gente significa você ir caminhando na consciência diária de que você precisa dar conta da vida, e que você, dando conta da sua vida, você é um problema a menos para a sociedade, você é um problema a menos para a sua família. E não é à toa que o Calvário é subida, não é descida. O Calvário é ladeira acima, é caminho que se faz nas pedras, não é asfaltado, não é caminho em que seus pés deslizam com facilidade, não é. A dor não é um caminho onde os nossos passos não deslizam com facilidade. As escolhas mais valorosas nunca serão caminhos onde os nossos pés deslizarão com facilidade. Não se chega aos céus de patins, é com essas botas da dor difíceis, é cravando estes pés para que você não despenque, é subida, é rapel. Mas ninguém nos prometeu que o valor seria alcançado com facilidade. Se há alguma religião que hoje diz que o valor é fácil de ser alcançado, é possível que essa religião esteja equivocada a respeito daquilo que ela prega. O grande problema é que, diante dessa solicitação de Deus, do esforço humano, da luta humana, que já é um movimento da graça na vida humana, para que nós não sejamos pelagianos. Pelágio dizia que a salvação pode acontecer na vida humana sem esforço. Desculpe-me, é o contrário. Nós não precisamos da graça de Deus, nós só precisamos fazer o esforço. Para que a gente não caia na heresia pelagiana, nós acreditamos que até mesmo o esforço que nós fazemos para ser santo já é fruto do dom em nós, é acolhimento da graça em nós. Porque aí entra aquela experiência belíssima de Santo Agostinho: Deus nos pede aquilo que Ele já nos deu. Quando Ele pede ao povo que caminhe, é porque Ele já tinha dado ao povo a coragem de acreditar, a coragem de colocar os pés na água. A poltrona é o lugar dos curiosos, e o Calvário certamente deveria ter muita gente sentada, esperando a desgraça acontecer definitivamente, esperando que o homem que atraía tanta gente morresse na sua humilhação. Eu me sento confortavelmente para observar a vida dos outros, eu me sento confortavelmente para eu ver as desgraças da vida, ou então eu me levanto e digo: não, eu não quero ver. Há uma história interessante, uma lenda, que dizia que certo pescador estava com seu companheiro nas margens de um grande rio pescando, quando de repente passou uma criança afogando nas águas. E um daqueles pescadores corre, pula dentro do rio, retira a criança e continua a pescaria. Daqui a pouco existe mais uma criança e mais uma descendo afogando no rio. E ele corre, o amigo dele ajuda, cada um retira uma criança e salvam mais duas crianças. Daqui a pouco são 4. E eles correm, pulam no rio e tiram as 4. Daqui a pouco são 8 crianças morrendo afogadas. Um deles pula na água e percebe que o outro não está ajudando. E ele grita: como é que você me deixa sozinho justamente no momento em que o número de crianças aumentou? Vem aqui me ajudar a salvar. Ele disse: não, eu vou mais em cima para ver quem está jogando as crianças no rio. Eu não vou ficar observando só aqui, não. Eu não vou fazer só esse pouquinho que eu estou fazendo, não. Eu quero agir com mais destreza, eu quero agir com mais grandeza, eu quero agir com mais competência, digamos assim. Porque o cristianismo está requerendo o tempo todo, está recadastrando os cristãos que de fato estão dispostos a viver não a curiosidade do Calvário, mas a coragem de permanecerem de pé quando tudo parece errado.
Desperta tu que dormes, é a palavra. Não dá mais para a gente continuar letárgico, não dá mais para a gente continuar fingindo que as coisas não estão acontecendo do nosso lado. E ser feliz não é fazer barulho, não. Pode ser que lá no seu grupo você exerça grandes lideranças, mas ainda não conseguiu ser feliz com a liderança que você exerce. É por causa disso, é o desvio do caminho. Pode ser que nós, no nosso ministério de aparecer tanto, de fazer tanta coisa, a gente ainda não esteja feliz como Deus quer. Santidade é ser feliz, é você viver a satisfação de você saber que você está cultivando o jeito certo, que você está acertando o alvo, que você não está errando com seus filhos, que você não está errando com seu marido, que você não está errando com seu pai, que você não está errando com sua mãe. Santidade é isso. A tranquilidade de você deitar a cabeça no seu travesseiro e saber que você está acertando o alvo, mesmo que as fragilidades continuem dentro de você. Queira essa santidade. É dessa que a igreja precisa. Porque onde estiver um ser humano feliz, realizado, lá Deus estará fazendo propaganda, lá Deus estará acontecendo, lá Deus estará sendo notícias, lá Deus estará sendo anunciado com aquela vida, com aquele jeito de ser. E lá o Espírito Santo estará vencendo mais uma vez, assim como nós precisamos proclamar todos os dias: hoje eu quero ser uma palavra de vitória nesse mundo. E o Espírito Santo já me concedeu. São Paulo fala: não negligencie o carisma que há em ti, o dom de santidade que Deus deixou em mim e em você. Não negligencie isso. Há uma semente que precisa vir para fora, precisa crescer. Toca no coração das nossas famílias, Senhor, e liberta o nosso povo de todas as escravidões dos dias de hoje, Senhor. Recoloque-nos no nosso lugar. Nós que tantas vezes ocupamos o lugar errado, nós que tantas vezes pegamos a direção errada, faça-nos voltar, Senhor. Faça-nos reassumir o lugar onde o Senhor sabe que nós estaremos no momento da sua passagem, para o Senhor nos levar consigo, para o Senhor nos conduzir à casa do Pai. Porque essa salvação que nós esperamos para a eternidade, nós queremos que já comece a acontecer hoje, com a paz, com amor, com sentimentos nobres, que precisam ser reassumidos por todos nós.